Pesquisas em Enfermagem e Nutrição. Podcast Bibliotecando em Enfermagem e Nutrição. Episódio 5. A vivência da paternidade no alojamento conjunto. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast. Neste episódio com mais uma entrevista. Quem faz as perguntas é a bibliotecária Rosileide Ribeiro e a autora a ser entrevistada desta vez é a Fernanda de Sá Coelho Pio Alcântara. Hoje falaremos sobre a pesquisa desenvolvida pela Fernanda e o título da dissertação é A Vivência da Paternidade no Alojamento Conjunto. Essa pesquisa contou com a orientação da professora Inês Maria Menezes dos Santos, junto ao programa de pós-graduação em enfermagem da Unirio. A Fernanda obteve o título de mestre em enfermagem pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Unirio, inserido na linha de pesquisa Perspectivas Atuais da Assistência de Enfermagem Perinatal Brasileira. Fernanda, seja bem-vinda. Obrigada, bom dia. Bom dia, Fernanda. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma pergunta. O que é o alojamento conjunto? Então, o alojamento conjunto ele foi criado assim para dar uma nova cara na maternidade, né? Porque antigamente as maternidades eram constituídas de berçários, né? Onde os bebês, assim que nasciam, eles iam para os berçários e ficavam afastados da sua mãe, né? E algumas mulheres só encontrariam seus filhos assim algumas horas depois ou até no dia seguinte, né? No berçário ele fica então em contato lá só com a equipe de enfermagem, né? Enfim. O alojamento conjunto ele se tornou para ser criado para que esse vínculo mãe-bebê seja feito logo imediatamente após o parto, né? Para que a mãe não perca esse contato com seu filho, não seja afastada do seu bebê. Então, o alojamento conjunto é um setor do hospital, né, que logo após o parto, ou da cesariana, ou do parto normal, a mãe vai para esse setor junto com o seu bebê. O bebê hoje em dia não é mais separado da mãe, né, ele pode ficar com ela logo após o parto, né, e junto com o seu acompanhante também. Então, fica a mulher, né, o bebê e o acompanhante de escolha dela. Então, ali ela já fica as primeiras horas com seu bebê e isso foi criado justamente para ter esse aumento do vínculo da mãe e do bebê, para fortalecer a amamentação, né? Porque vimos essa questão da amamentação vir muito mais forte, né? Da mãe começar a amamentar seu bebê logo nas primeiras horas, o que é muito importante. Facilita, né, o vínculo, o afeto entre mãe e bebê, estimula também essa criança a crescer mais saudável. Então, o objetivo do alojamento conjunto foi esse, né? Mãe e bebê lado a lado para aumentar esse vínculo e que eles não sejam separados imediatamente após o parto. Então, é um setor que abrange, né, a família, né, logo após o nascimento do seu bebê. Da sua pesquisa, qual foi o tema que você pensou e desenvolveu? Então, desde a minha residência, né, que eu fiz a residência em enfermagem obstétrica, né, e eu fazendo meus estágios, né, no setor do alojamento conjunto, eu percebia que alguns pais estavam presentes, né, só que nem sempre aquela presença fazia com que aquele pai compartilhasse do cuidado com seu bebê ou do cuidado com sua companheira, enfim. Aquilo me despertou um pouco a pesquisar sobre essa questão da vivência da paternidade já ali no alojamento conjunto. Então, eu fiz na residência um trabalho também voltado com os pais e para o mestrado
eu também segui com essa mesma temática de poder ver um pouco mais, né, de como se torna a questão da paternidade, da vivência dele como pai, ali no alojamento conjunto, que é o primeiro contato que ele vai ter com seu filho, né, com os cuidados do seu bebê, antes de ir para casa, né? Então, o tema realmente foi esse, estudar um pouquinho da visão ali da paternidade, da vivência desse pai, nesse primeiro momento após o parto, né? Acho que assim, é mais importante destacar para o público dentro desse assunto da tua pesquisa. Você acha que é mais relevante assim destacar para a gente? Sim. Então, uma questão que eu percebi, né, e a gente percebe na população em geral, e que eu gostaria assim, de destacar de importante que nós sempre vimos, né, por anos e anos, essa questão da mãe ser associada ao cuidado do seu bebê, né? Sempre a mulher foi vista como aquela que cuida, né, que tem que saber tudo sobre seu filho. Então, digamos assim, que a mulher é detentora do conhecimento da parte do cuidado, né? E aí algo desperta, porque a partir do momento que existe um pai e uma mãe, esse cuidado com o filho, ele tem que ser compartilhado de maneira igual, né? Não pode ser, só porque a mulher é mãe, ela tem que saber tudo sobre o bebê, todos os cuidados, e o pai não precisa, né? Então, é cultural isso, né? A gente vem com essa questão do gênero, né? Da mulher e o homem tem seu papel e a mulher tem o dela. E aí, essas questões, quando vem a chegada de um filho, é muito, muito, às vezes, complexa, porque fica essa questão da população em si, de toda a cultura, de achar que a mulher ela é única, exclusiva, né? Precisa cuidar e precisa aprender o cuidado, né? E que o homem fica excluído nesse sentido, né? Tipo assim, o homem ele não sabe muito, né? O homem não precisa saber tanto. Então, acaba que a responsabilidade do cuidado com o filho fica toda em cima da mulher. Então, algo que eu vi destacar é isso, de trazer esse trabalho, né? Como assim, é possível compartilhar e é preciso que isso se compartilhe, né? Os direitos de cuidado com o filho, os deveres de cuidado com a criança devem ser iguais, né? Compartilhados, não como ajuda, porque a gente vê muita questão assim, o pai ajuda a mãe para cuidar. Não é uma ajuda, né? Tem que ser o direito igual, ele tem responsabilidade do cuidado, assim como a mãe. E nós vemos que isso ainda é difícil na sociedade, né? Porque é tido mesmo que a mulher é detentora daquele cuidado e que tudo é visto para cima dela. Então, a gente trazer essa pesquisa como o foco do pai, a gente chama esse pai, chama esses homens a responsabilidade de que tem que ser compartilhado esse cuidado, né? E não somente tudo em cima da mulher. Aí eu penso nesse sentido. Seria uma conscientização desde o parto, né? Dessa responsabilidade. Até mesmo, acredito que até mesmo desde a concepção, né? Porque se eles decidiram, optaram, né, por ter filhos, enfim, então já ali o cuidado em si de toda a gestação, eu acredito que tem que ser compartilhado, né? E a equipe de enfermagem, né? Como que ela se comporta nesse espaço, né? No sentido de tentar conscientizar, né? Esses novos pais, né? E assim,
para além dessa parte técnica, dessa observação técnica que você fez, né? Tem alguma experiência que você acha que também é bacana compartilhar com a gente? Talvez uma percepção que você tenha tido sobre esses novos pais, algum sentimento? Uhum. Então, eu percebi muito que, às vezes, o pai ele tem essa necessidade de participar, de estar envolvido com o cuidado do seu filho, com a gestação, mas a gente tem uma sociedade que sempre teve esse distanciamento, com certeza cultural, um pouco machista, né, dessa questão de só a mulher o cuidado, enfim. Então, a gente vai percebendo que hoje em dia, assim, algumas coisas mudaram, evoluíram, mas que ainda precisa muito. Como, por exemplo, a licença paternidade, né? Que hoje são de 5 dias. Aí você pensa, né? O que são 5 dias para toda a questão do bebê e da mãe? Não é nada, né? Digamos assim, porque muito mais do que isso. Não que assim, as pessoas às vezes podem pensar e questionar, mas esse pai tem que ter os direitos, não sei o quê. Mas é o direito desse pai no sentido de desafogar essa mulher, né? Porque quanto mais a gente deixa só o homem afastado disso, a gente sobrecarrega essa mulher, né? De cuidado, de atenção, de tudo, responsabilidade da gestação. Então, uma questão é essa da licença, que às vezes muitos pais gostariam de ter isso, de estar ali mais presente. Com essa licença de 5 dias não tem como. Alguns nem conseguem, né, essa licença. Alguns se viram um pouco para ou tirar férias próximo do bebê, do nascimento do bebê, que aí ele consegue acompanhar um pouco mais, né? Isso veio também em tona do meu trabalho, né? A questão do trabalho, das consultas de pré-natal. Parece que hoje, né, a CLT ela concede até 2 dias de falta do homem no trabalho, ele poder acompanhar a consulta com sua esposa, sua companheira, enfim. São 2 dias numa gestação, né, que vai durar aí, sei lá, 40 semanas, 39 semanas. Então, assim, ele pode faltar até 2 dias de trabalho para acompanhar essa mulher. E aí a mulher, por si só, ela tem que acompanhar a gestação sozinha. Ir às consultas, às vezes, muitas vezes sozinha. E aí a gente, de novo, está com esse pensamento de que a mulher, ela é responsável, é ela que está grávida, então é ela que vai ter que ir à consulta. E, de novo, a gente tira essa responsabilidade da gestação em relação ao pai, né? Mas a gente vê que muitos têm essa vontade, esse desejo de estar ali, mas que muitas vezes é impedido disso, né? Então, eu vi essa questão aparecer, assim, no meu trabalho. Quer dizer, a sociedade, as instituições têm que amadurecer para esse fator, porque tanto o homem quanto a mulher trabalham nessa configuração de sociedade que estamos, né? Então, são 2 que trabalham e o filho é dos 2. E as responsabilidades, né, poderiam ser mais iguais, né? Então, é um movimento, quer dizer, essa tua pesquisa está também no movimento de estudar esse movimento da nossa sociedade, de se conscientizar a esse respeito, né? Sim. De investigar essa questão tão íntima, nesse momento de pandemia de Covid-19, teve alguma coisa que dificultou para o teu trabalho? Eu, assim, dei sorte, porque a minha coleta de dados, ela foi feita em 2019. Assim, ainda não peguei a pandemia no sentido de fazer a minha coleta. Então, eu pude ir presencialmente no hospital, ter contato direto com esses pais, né? Fazer a pesquisa numa salinha. Então,
cara a cara com esse pai, então não tive dificuldade na coleta, né? Assim, tive sorte nesse sentido. Mas depois, assim, para fazer a defesa do mestrado em si, que eu tive alguns problemas, né? Que aí foi no boom, né, da pandemia, que eu fiz a defesa em março de 2020. Então, estava tudo programado para ser presencial. E aí, na semana seguinte, olha, vai fechar tudo, ninguém vai poder sair, vai ser quarentena. E aí eu tive que mudar tudo do trabalho para fazer a defesa online. Fui uma das primeiras, assim, na faculdade a fazer a defesa online. Hoje se tornou mais comum. E aí foi um pouco a questão que a gente estava dizendo de se reinventar na pandemia, né? Até a comunidade científica, né? Tudo. A gente tem que se adequar nossas pesquisas agora a essa realidade da pandemia, e tudo virou online, as aulas, enfim. Então, essa questão mais de apresentação que eu peguei um pouco da pandemia, mas, enfim, da coleta em si eu consegui presencial por sorte mesmo. Ai, que bom, Fernanda, que bom. A gente conversou um pouco sobre isso, mas aí eu vou pedir para você falar aqui para a gente. Como é que você acha que essa tua pesquisa ela contribui para a sociedade em geral? É um pouco óbvia essa pergunta, mas vale a pena falar para a gente. Sim, então eu acho que contribui nesse sentido, né, de abrir os olhos, né, da sociedade como um todo, né, de governo, enfim, da gente poder dar voz, né, a esses pais e no sentido também de você, a partir do momento que você vai dar voz a esses pais, você vai dar voz a essas mulheres, né, a essas mães, essas gestantes, porque você não vai sobrecarregar essa mulher, né? Faz com que esse homem entenda esse papel importante que ele tem, né? Que ele deve assumir, né? Desde o momento, porque a mulher em si, assim que ela fica grávida e vai levando a gestação, ela já tem esse entendimento por si só do que é o seu bebê, essa interação mais próxima. E para o homem isso é um pouco, tem que ser construído, né? E já que ele não carrega os 9 meses em si, isso vai ser uma relação que tem que ser construída. Então, se a gente vai limitando isso, né, seja nas consultas, seja na licença, isso vai afastando, né? Cada vez mais afastando esse pai, esse homem, de estar ali cumprindo com seu papel, né? Cumprindo com seu papel de pai, né? Porque muitos falam, né? O despertar de ser pai só cai a ficha quando o bebê nasce. E muitas vezes você consegue que esse pai se sinta parte e esteja lado a lado antes disso, né? A gente isso, que ele se sinta compartilhado ali com a mulher desse cuidado, dessa gestação desde o início, né? Então, favorecendo essa questão dele estar mais perto, né? Não como ajuda, né? Porque a gente tem muito isso assim enraizado na população, de que ajuda a mulher, e não é ajuda, né? Se é filho, os dois estão ali comprometidos no cuidado desse bebê, o cuidado tem que ser compartilhado igualmente, as responsabilidades iguais, né? Responsabilidades exatamente iguais, né? Para que a mulher não se sinta tão sobrecarregada, né? E até mesmo assim, a gente vê que no próprio hospital, assim, às vezes a tendência do profissional é sempre orientar a mãe, né? A mãe sempre é orientada. O pai está ali do lado, a pessoa não olha para o pai e não dá a orientação a ele. A orientação é dada para a mulher. Olha, seu bebê vai precisar disso, a orientação é dada à mulher. Então, é isso que a gente tem que ir se desapegando disso.
né? Que o homem ele é tão responsável quanto. E se a gente ficar pensando, que o homem não vai entender, né? Que não, a mulher que tem mais cuidado com o bebê, cada vez mais a gente afasta isso, né? Então, assim, no hospital a gente tenta isso de promover essa participação ativa mesmo, né? Do pai fazer os cuidados diretos com seu filho, né? Para estimular, né? Principalmente que ele não fique só como uma presença física, né? Mas uma presença ali ativa, né? Que participe, que seja engajado, que escute, que seja orientado da mesma forma que a mulher, né? Então, que essa visão, assim, seja um pouquinho melhorada, né? Digamos assim. É o que eu penso. É um despertar, né? Não só para os pais, futuros pais, mães, mas também para as equipes, né, de saúde também amadurecerem, né, a importância do pai nesse processo. Muito bom, Fernanda. Isso. Muito obrigada pela tua participação, pela entrevista, principalmente pelo teu trabalho, muito importante. Eu que agradeço. Isso aí, Fernanda. E se você quiser saber mais sobre a pesquisa da Fernanda, consulte a dissertação dela, que está completa no repositório Horus, que está no site da biblioteca, do Sistema de Bibliotecas da Unirio. Consulte a dissertação de Fernanda de Sá Coelho Pio Alcântara. Acesse o texto completo no repositório institucional da Unirio. A referência e o link de acesso estão na descrição deste vídeo.